maçonaria, então, retrocede à época de Salomão, certo? Segundo eles, foi lá que tudo começou. Maçonaria nada mais seria, então, para aquela época, uma confraria, quer dizer, como se fosse uma cooperativa de pedreiros. Né? E isso entra para a Idade Média, quando então era construídos os grandes castelos, né? Os castelos medievais, você já viu. A Igreja Católica, à época, apoia também eles, esses pedreiros, essa confraria, não é? Essa maçonaria. Até então não tinha nada de filosófico espiritual, era algo mais entre os pedreiros, porque eles se unem, porque era uma arte, na verdade, na época, trabalhar em pedras. Pedreiro na época não era como agora, né? Que tem os engenheiros, tem o mestre de obras que entende, né? Estudou. Na época não tinha como estudar isso daí. Era uma profissão altamente procurada, né? De grande valor, por conta das grandes construções, tanto de palácios, quanto também de mosteiros, como também de muralhas, que as cidades então dependiam muito disso. Então os construtores eram o top da época, né? Os pedreiros eram famosíssimos. E era uma arte que não se passava para frente, ficava dentro daquele ciclo. Daí criou-se a ideia de um tal de um segredo que existe na maçonaria, que é atrativo. As pessoas querem saber por quê, que segredo é esse que ninguém passa para ninguém. Na época era o segredo da construção até então, né? Algo normal entre eles, né? Existiam até forma de se cumprimentar para descobrir se a pessoa era realmente, autenticamente um pedreiro, ou se era um espião que estava no meio. Então eles se cumprimentavam. Esses toques, esses gestos se mantêm até hoje. Para você descobrir se uma pessoa é maçom, me cumprimenta aqui. Eu vou dar um toque em você, vamos ver se você percebeu alguma coisa. Percebeu? O que eu fiz em você? Apertou aqui, ok. Agora eu vou fazer outro, dá sua mão de volta. O que você percebeu agora? Defeito. Pois é, eu vou explicar. Então é assim, pega na mão, não totalmente como a gente geralmente pega, tá? Você pega na mão, como mulher cumprimenta, aquela mãozinha bem suave, né? E eles dão um toque nesse terceiro osso da sua mão. Dá um toque aqui com o dedo polegar. Quando eu pego na mão do irmão, eu dou um toquezinho no polegar, o osso do polegar, desse dedo do meio dele. E se ele percebeu, ele é maçom. Se ele não percebeu, não é maçom. Então é isso. Por exemplo, um juiz está no tribunal. Eu sou réu. Eu sou maçom. Ele também é maçom. Tá? Existe um código, um juramento entre eles que o maçom deve defender o seu irmão, é chamado de irmão. Irmão maçom, tá? Isso além até da crença dele. Então eu tenho que defendê-lo. Eu como juiz estou lá no tribunal. Aliás, eu como réu estou lá no tribunal e o juiz está lá sentado. Então o que eu faço? Para eu passar para ele a informação de que eu sou maçom, não tem como eu ir lá cumprimentá-lo. O que eu faço? Eu dou 3 passos para frente e passo a perna direita atrás da esquerda. Isso para quem não sabe, não aconteceu nada, você não viu nada. Eu vou aqui, pai, faço isso aqui. Quando eu fizer isso aqui, ele de lá percebe. Esse cara é maçom, tem obrigação de defender. Ainda que ele seja um terrorista, você vê a coisa onde é que vai. Tá? Eu estou dizendo de coisas altas, coisas grandes. Você tem lá no Senado, tá? Políticos do alto escalão, maçons, graus elevadíssimos. Portanto, ele tem um compromisso com alguém aí que é um mensalista, por exemplo, um mensaleiro, por exemplo. Mensaleiro somos nós, né? Um mensaleiro aí, tá? Um gangue do mensalão. E ele então tem o quê? O dever de lutar para ajudar aquele camarada. Talvez não reveladamente, mas ocultamente nas caladas ele vai ligar para pessoas. E a maçonaria, para resumir aqui de forma bastante rápida, ela trabalha justamente em cima dessa questão. E eu comecei a investigar isso daí e tentar descobrir o porquê de ser tão atrativo para os evangélicos. Líderes que hoje estão bem financeiramente, e quando eu falo bem, é bem. Não é que nem vocês aqui que tem o seu carrinho, sua casinha, isso aí é fichinha para eles. Os camaradas estão bilionários. Um deles, eu estava vendo um vídeo, que ele se ofende porque a revista Forbes classificou ele como o homem mais rico do Brasil. Ele se ofendeu. Eles erraram, eu estou bravo, eu nem dormi à noite. Porque eu não sou o homem mais rico do Brasil, eu sou o homem mais rico do mundo. E eles me botaram lá como o homem mais rico do Brasil. E ele está falando a verdade, não deles nada não. É verdade. Ele é bilionário. Só para você ter uma ideia, essas pessoas, na grande maioria delas, não são filhos de bilionários.
não receberam uma parte de uma herança para estar assim. Basta você pegar a declaração de imposto de renda dele de alguns anos atrás e faz uma comparação com a de hoje. E você vai ver, se ele fosse assalariado, se tem condições de ele chegar na posição financeira que ele está hoje, recebendo o seu salário. E não existe salário para eles, tá? Não entra nessa ilusão quando a Bíblia diz, diga ao obreiro do seu salário. Isso é bíblico. Eu não estou aqui criticando obreiros que são assalariados, que é bíblico. Se ele tem tempo integral para a obra de Deus, ele tem sim competência para ser assalariado. Porém, ninguém assalariado compra frota de aviões. Tá certo? Ninguém assalariado viaja ao exterior 3, 4 vezes ao ano. Ninguém assalariado compra rede de TV, imensas e dezenas e centenas de emissoras de rádio e fazendas de 30 bi para cima, tá? Vamos nos iludir. Chega de ilusão. Chega de papagaiar. Essa raça está aí, bando de mercenários. Fizeram a vida, estão bilionários e zombam de nós ainda e arrancam o nosso couro. Estão arrancando o couro das ovelhas, a carne e palitando o dente com o ossinho da costela da ovelha. O negócio é sério. Pois bem, então a minha pergunta era, por que o interesse na maçonaria se já estão bem financeiramente? Porque alguém imagina que na maçonaria se ganha dinheiro. Não é isso não, gente. Não é bem assim. Na maçonaria você paga para entrar. Entre 1.500 a 5.000 reais é o rito de iniciação. Para você ser um mero aprendiz. Lá o primeiro degrau, tá? Vai pensando no degrau. Subiu o degrau, você é um aprendiz. Entre 1.500 e 5.000 reais é o rito de iniciação. Né? Meus irmãos ficam aqui meio bravos, porque um obreiro hoje para ser consagrado a evangelista paga 500 reais. Né? Tá fichinha aí. Tá fichinha, tá coçando só. É, gente, tem coisa aí que vocês vão arrepiar os cabelos de saber que existe. Pois bem, vamos continuar. Maçonaria, portanto, a sua origem perde-se na Idade Média. Né? Na Idade Média, como já disse, entra aí a questão pedreiros, né? Que são, né? Ali tem grande valia para o Império Romano, para a Igreja Católica. O Império Romano estava em declínio também, né? Após a sua derrota, e os grandes milionários teve que ir procurar construir seus castelos, criando proteção. Aí surge o chamado feudalismo, vocês que estudaram sabem disso, o feudalismo, né, que é aqueles ricos fazendeiros que dominavam uma parte da sociedade e escravizavam eles mesmo. Aí surge o escravismo, né, e depois transporta-se para as Américas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, toda a América Central e chega aqui no Brasil, né, a era da escravidão. Tudo isso está relacionado à Idade Média, idade no máximo aí a contemporânea. Porém, a maçonaria, da forma que nós a conhecemos hoje, que é chamada especulativa, ela inicia-se no dia 24 de junho de 1717, na França, perdão, na Inglaterra. Ali tem, então, a origem da maçonaria chamada especulativa, né? E é essa maçonaria que tem os implementos espirituais, de crenças. Cria-se, então, rituais, tá? Para adesão, para alguém entrar. Cria-se uma verdadeira liturgia, um culto. Tá? Aliás, esse é o segundo ponto que a maçonaria não fala. Né? Primeiro, ela não fala o tal do segredo. Isso é guardado a 7 chaves. Segundo, ela não admite nem a base de arma na cabeça, que a maçonaria é uma religião. Tá? Essa é uma das defesas dos crentes, hoje dos líderes evangélicos, pastores, que dizem que não há problema algum de um pastor evangélico pertencer à maçonaria, porque ela não se caracteriza como religião. Maçonaria, para eles, nada mais é do que um conjunto de homens bem-sucedidos na vida que se juntaram para fazer benefícios, obras sociais, ajudar pessoas carentes e necessitadas. Como de fato eles ajudam, não vamos negar esse mérito deles, porém faz uma verdadeira filmagem, uma verdadeira alarde para poder anunciar nos 4 ventos que estão beneficiando e ajudando alguém. Isso biblicamente já é condenado. Se eles estão querendo fazer uma obra caridosa, que faça no silêncio, conforme o mestre ensinou, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Essa é a forma correta. Inclusive até nós aqui temos nossos vícios também,
de dizimar ao público, de dizer que tem uma oferta X, isso é tudo esquema fora do ensinamento bíblico. Tudo que você fizer, faça no seu oculto, no seu silêncio, até a oração. Jesus ensina, entra no seu quarto, fecha a tua porta, nem sua família precisa estar ouvindo sua oração, o que você está falando, fica lá no silêncio com Deus. Ok? Então vamos lá. Surge então no dia 24 de junho de 1717, na Inglaterra, a atual maçonaria que nós conhecemos. Vamos para frente aqui. A maçonaria, chamada hoje maçonaria universal, né? Regular, ou também chamada tradicional, é a que professa pela via sagrada, independentemente do credo religioso, tá certo? Trabalha na sua loja. Os templos deles não são chamados de templo nem de igreja, é loja. Então quando você vê alguém falar de loja, não é loja de vendas de coisas, é loja, no caso da maçonaria, o local onde eles se reúnem. Eles trabalham na sua loja sob invocação do Gadu, grande arquiteto do universo. Essa é a expressão. Sobre os livros sagrados, não é um livro, tá, gente? Para eles não é a Bíblia não é a única revelação de coisas espirituais, podem dizer revelação de Deus, que eles não creem dessa forma. Não é só a Bíblia, tem os Vedas, tem o Alcorão, né? Tem os escritos lá de todas as crenças orientais, tudo isso para eles são chamados livros sagrados, sobre os quais eles vivem e tiram então as suas doutrinas. Também eles trabalham sobre os quadros e o compasso, que é isso que eu passei para vocês aí, né? Que é muito conhecido, você vê em para-brisa, em traseira de carros, que colado em adesivos, né? E isso aqui tem um significado, né? No caso, a maçonaria, ela trabalha com duas faces, tá? Pensa numa moeda, ela tem duas faces, né? A face que ele apresenta para nós da moeda é a face visível aqui, que é um esquadro e um compasso, simbolizando que a maçonaria surgiu entre pedreiros, tá? Isso aqui é um instrumento de pedreiro que até hoje é usado, um esquadro e um compasso. Qualquer construtor precisa disso aqui para levantar aí a sua construção, ok? Essa é a forma visível para o leigo, para mim e para você. Porém, na forma oculta, dentro dos mistérios dele, eu vou falar para vocês aqui, porque está todo mundo aqui adulto, né? E assim aqui que está ali mais a inocentezinha não vai entender. Isso aqui, gente, na maçonaria, do lado real da coisa, significa a copulação entre o macho e a fêmea. Tá? Isso aqui é um símbolo para eles do macho e da fêmea. Que, aliás, eles têm verdadeira veneração. Vou falar baixinho. Tá gravando, né? Tá gravando. Quem quiser ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Pode deixar rolar, não tem problema não. Corta não. Na verdade, eles têm verdadeira veneração pelo membro masculino. Só para vocês terem uma ideia, nas covas dos grandes presidentes americanos, que na sua maioria eram maçons, existem obeliscos. Não sei se vocês já viram, no próprio Washington DC, lá tem um obelisco gigantesco, tá? E lá em cima ele fecha como que uma pirâmide, né? E tudo para eles é simbólico, tudo para eles tem uma aplicação. Mas aquilo lá, na verdade, representa o membro masculino erecto, fecundando a terra. Olha se tem alguma coisa a ver com isso. Eles promovem nas suas festas lá nos Estados Unidos verdadeiros bacanais, encontros de maçons, que as mulheres esposas não são permitidas ir ou irem, porém levam outras. E lá a coisa rola. Só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, né? Aliás, aqui em cima, se você perceber, tem um olho, né? Esse é o chamado olho que tudo vê. Isso é usado na magia negra. Isso é usado na nota de $1. Tem lá também uma pirâmide com um olho, que significa, no profundo mesmo do sentido, é o olho de Satã que está sobre as finanças do mundo. Lá no dólar, naquela pirâmidezinha. E depois, para disfarçar, coloca de lá. Deus seja louvado. Amém? Pois bem. O grande arquiteto do universo, etimologicamente, refere-se ou se refere ao principal planejador de tudo que existe. Para eles é isso, é Deus, tá? Principalmente do mundo material, que é chamado de demiurgo, independente de uma crença ou religião específica. Assim, Gadu é uma designação maçônica para uma força superior,
planejadora de tudo que existe. Com esta abordagem não se faz referência a outra, ou a uma ou outra religião ou crença, permitindo que maçons, muçulmanos, católicos, espíritas e qualquer outro que você imaginar possam reunirem-se sem ninguém ofender ninguém. Aliás, só para vocês terem uma ideia, como é que eles tratam o teu senhor lá, Luiz? Não se pode falar de Jesus, não só na loja, como nas dependências da loja, no átrio, no pátio, não se pode, não é permitido falar de Jesus, nem de religião nenhuma, mas principalmente de Jesus, porque Jesus é a pedra de tropeço, né? Ele mesmo falou que ele é a pedra de tropeço. Então, você falar de divindade, geralmente não gera tanto conflito, né? E todos os caminhos levam a Deus. O mesmo Deus seu, meu. Quando você fala de Jesus, meu irmão, a briga. Jesus é o pomo de discórdia. Muito bem. Aí tem várias histórias, não vou me ater muito à questão aqui, mas eu quero dizer para vocês algo interessante, que o senhor Hipólito Leon Denizar Rivaio, alguém já falou esse nome? Esse camarada, mais conhecido com seu pseudônimo de Allan Kardec. Esse já ouviu. Allan Kardec, fundador, o codificador do Espiritismo, né? Existe o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Eu tenho lá esse Evangelho. Gente, vocês não têm noção como é horroroso de se ler aquilo lá. E tudo são mensagens, a maioria psicografada. Você sabe o que é uma mensagem psicografada, né? Uma mensagem recebida por um demônio, vamos falar um português claro, né? Então o médium espírita, como foi o grande, chamado por ele de grande, o Chico Xavier, né? Que recebeu imensas e centenas de milhares, até livros escreveu, psicografados, né? Então ele fechava o olho e ia escrevendo ali conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Espírito, né? Com E minúsculo. Dentro deles daí cabe o budismo, né? O Siddhartha Gautama, que é o fundador do budismo, né? Ele também se aderiu aí à maçonaria. E aí vai para fora, grandes nomes aí das religiões, né? Eles dizem que até mesmo o prédio, né, do Fórum Trabalhista aqui de Porto Alegre tem todos os traços da arquitetura maçônica. Não é de estranhar, porque hoje até igrejas, pasmem vocês, igrejas evangélicas são construídas com certos modelos tirados da maçonaria. Alguém falou, e eu vou agora atacar um pouquinho mais perto de nós aqui, que o nosso modelo aqui dentro, gente, das igrejas evangélicas, esse modelito de púlpito onde senta as autoridades, isso é modelo maçom. Não sei, não estou afirmando. Me disseram por aí, alguns pássaros, que isso é modelo maçom. E na verdade, na internet, como eu já disse a você, ela esclarece lá também, mostra a parte interna da loja deles, né? E realmente lá tem as cadeiras dos veneráveis, né? Dos líderes, depois mais embaixo tem os menos graduados, depois é o povão. Se é cópia de lá, copiou daqui, o daqui de lá. Aqui nós dizemos que é modelo lá do tempo de Salomão, né? Então nós retrocedemos à lei. Saímos da graça e voltamos para a lei, só para copiar o modelito do templo, né? O templo tinha o pátio, né? O átrio, onde estava o povão. Depois vinha o lugar santo, que era uma sala fechada, onde entravam só os sacerdotes. Depois de um cortinado muito bem fechado, vinha a última sala, que é o Santo dos Santos. Então, comparando, diz que o púlpito seria o Santo dos Santos. Aqui, onde a nave da igreja, nós somos os sacerdotes, né, onde nós entramos. E lá fora, então, seria o pátio do povão. Então, é mais ou menos um modelito copiado do tempo de Salomão. Amém. Se foi, se não foi, mas são muitas semelhanças aí. Deixa no ar. Até aí, irmão, isso não altera muita coisa. Agora, eles atuaram, vejam bem, eu quero dizer que maçonaria, gente, não é algo assim escondido, tá? Embora com toda a guarda tal do segredo, ninguém sabe se realmente existe o segredo, apenas uma isca para atrair pessoas. Independente disso, maçonaria, ela atua nas grandes decisões mundiais. Só algumas delas, para vocês terem uma ideia.
ela atuou na Revolução Francesa. Ela atuou na independência dos Estados Unidos da América. Ela atuou também nos levantes, isso é eles que afirmam, aqui não é crítica, eles afirmam, tem sido relevante desde a Revolução Francesa para cá, na participação em levantes, sedições, revoluções e guerras separatistas em muitos países da Europa e da América. No Brasil, deixou suas marcas, especialmente na independência do Brasil, tá? Do jugo da metrópole portuguesa, à época, vocês lembram, né? E que outras, semelhante à Inconfidência Mineira, também tem, os cabeças eram maçons, e na denominada Revolução Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, que era justamente contra taxas e impostos, né? A briga era essa daí, esse negócio depois virou uma guerra, morreram centenas de milhares de pessoas, até que se chegou a um acordo de então baixar um pouco as taxas. Quem estava encabeçando isso era os maçons. Tem os seus legados maçônicos na bandeira do Rio Grande do Sul, né? Também, por exemplo, tem os símbolos maçons na bandeira de Minas Gerais, né? Vocês lembram que é uma pirâmide, né? E liberdade, ainda que tardia, são princípios maçons, que é liberdade, fraternidade e igualdade. Eu vou entrar aqui diretamente na questão nossa. Refutação bíblica. Vamos ver o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz alguma coisa. Os maçons, vamos lá agora, que estão dentro das igrejas, não querem admitir que a mesma seja condenada pela Bíblia e por isso julgam poder ser maçom sem nenhum pecado. Para lhes mostrar e demonstrar o seu erro, nós vamos ver. Em primeiro lugar, nós temos dois meios de mostrar isso. Primeiro, através da Bíblia. Segundo, através da análise da própria maçonaria. Vamos analisar que a conduta desse povo ao longo dos séculos prova realmente que não é meio para cristão. Tá certo? Por exemplo, a maçonaria alega ser uma sociedade discreta. Não é secreta, eles dizem, nós somos discretos. Nada de secreto aqui, está revelado na internet. Só que eles colocam, como eu disse a vocês, uma face da moeda. A oculta, que é mais profunda e profana, essa obviamente não se revela, tá certo? Então veja, ela não admite ser religião, só que ela possui templos. As lojas são verdadeiros templos, todo mundo sabe disso. Se você quiser ir lá visitar, pode ir, não é proibido. Tem uma aqui na São Joaquim, bem em frente com a Nimbo brasileira ali, né? Não sei o nome daquela rua ali, não sei. Joaquim Távora, né? Enfim, existe um templo lá enorme, que você pode entrar, sentar lá e ouvir lá as blá 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 deles, tá? Então são templos. Pratica ritos, faz orações e aplica castigos e recompensas. Castigo para quem desobedece, recompensa para quem obedece. Tem tudo isso. Se isso aí não é religião, eu não sei o que é então. Nota-se a presença do ocultismo na maçonaria. Como? Através da Cabala. Cabala é uma forma mística, rabínica, judaica, de interpretar as verdades do Velho Testamento. Numerologia, são muito apegados a números, tá? Astrologia, rola lá também. Mitologia. A maçonaria é uma religião ecumênica porque aceita pessoas de todas as crenças. Ora, só aí, irmão, já desqualificou ela como representante, se é que ela quer requerer esse título, né, representante da verdade, quando você aceita todo tipo de crença. Que tipo de crença é a sua, afinal? Porque não tem nenhuma definida, né? Eles creem em tudo e não creem em nada ao mesmo tempo. Ensinos religiosos. O uso da Bíblia, para eles lá, são três grandes luzes. A Bíblia, o esquadro e o compasso. Tudo isso são bases em que eles edificam o seu conhecimento. A Bíblia é apenas símbolo da verdade e da vontade de Deus. Apenas símbolo, não é a verdade.
Não é a revelação de Deus para a humanidade. Não. A revelação de Deus para a humanidade. A luz que brilha na terra, sabe quem é? A maçonaria. Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Ele diz, nós, a maçonaria é a luz. Aquela que esclarece. Certo? Eles usam outros livros, como eu já mencionei aqui, também chamados de sagrados, que é o Alcorão, Vedas, Tripitaka, livro de Mormon. Tudo isso para eles são livros no mesmo pé de igualdade com a Bíblia. A mesma autoridade tem a Bíblia, tem o livro de Mormon, tem os Vedas, tem também o Alcorão e outros. Vamos para frente. Gadu, quem é ele? Eu perdi, eu tirei lá uma cópiazinha do desenho. Gadu, na verdade, é o mesmo Baphomet. Baphomet é um bode. É um bode com cabeça humana, face humana, né? Chifres enormes, corpo de homem, mas as patas de um bode. Uma mistura. Na verdade, esse Gadu, ele é usado, o nome secreto no ritual real. Tem vários rituais, né? É também usado o nome Jabulon. Na Copa passada, vocês lembram o nome da bola? Jabulon. Jabulon, na verdade, é uma junção de Já, que a Bíblia fala de Já. Quem é Já? Já não é Já de imediato, né? Já é J-A-H, que é uma abreviação do nome de Jeová. Eles usam o Bul, que é também uma abreviatura, uma abreviação de Baal, pior. É aquele Baal lá, tanto Israel, tanto Elias brigou. E por último, Om, O-M, que é o deus Sol dos egípcios, também conhecido como Osíris, ou Sete. O seriado que passou de José, lá tinha o deus Sete, dos egípcios. Juntando então essas três divindades, criou-se a expressão Jabulon, que é o mesmo Baphomet, que é o mesmo Gadu, que é um deus com 3 cabeças. Então, gente, isso volta no tempo, nos rituais antigos, o paganismo antigo. Eles trazem isso para hoje, faz uma mistura com Alá. E Alá não é outro nome de Deus, não. Deus é um só. O Deus dos judeus, assim, se revelou aos judeus, o Deus da Bíblia, o Deus do céu, o Criador do universo, do céu e da terra, dos planetas, e único. É Deus. O Alá, na verdade, é uma criação do islamismo para não admitir e aceitar um Deus israelita, que eles são inimigos ferrenhos dos israelitas. Criaram então essa divindade chamada de Alá, com o seu profeta Maomé. Então Maomé, ele estaria equivalente ao nosso profeta Jesus, que é o fundador, né, do cristianismo. Maomé é o fundador do islamismo, com a crença na divindade chamada Alá. Eles também aceitam, pode vir para cá. E aí pega o Já, que é o Jeová, pega o Baal e pega o Deus Sol egípcio e junta e forma aí o Baphomet, que é um símbolo forte deles, que é o bode. Então, esse cidadão aí, o Baphomet, ele junta também os dois princípios, né? Masculino e feminino. Sim. Uma das mãos dele tem esmalte e unha comprida e a outra mão são garras, né? Isso, e ele tem seios de mulher. E ele também tem, e tem face de homem. É uma mistura. Ele também tem ele carrega o número 15. E 15 é 1 mais 5 é 6, que é o 6, que é o 66. É o 6 que Então, vai formar o 66. Então a manifestação do homem de iniquidade é o 666. Isso. Então ele só é só 66. Ele dá um 6 e dá um passo adiante. Depois ele vai passar o outro, complementar lá mesmo. Então tem toda uma mistura. Muito bem. Quem é Jesus na maçonaria? Veja bem. Um fundador de religião igual a Krishna, a Maomé, a Pitágoras, pregou a mensagem da verdade única. Todos somos filhos de Deus. Deus é o Pai de todos, né? O nome de Jesus é eliminado nas orações e nas leituras das Escrituras, na loja. É proibida toda discussão sobre ele nas atividades da loja.
Isso é Jesus. Tá certo? Fundador de religião como qualquer outro. Um sábio, como para os espíritas, um iluminado. Para o budismo, também um iluminado. Alguém que veio na mesma categoria aí de Krishna, na mesma categoria de Allan Kardec, e aí vai para fora de Buda e outros. Vamos lá, agradecer a Deus pela vida dos ofertantes. Deus meu Pai, estamos diante da tua presença, agradecidos a ti pelas bênçãos concedidas. Senhor, te agradeço por cada ofertante que ofertou nesta manhã. Senhor, abençoe e derrama da tua bênção. Abençoe, Jesus, para que não deixe faltar nada em seus lares, mas abençoe e multiplique. Eu te peço e te agradeço. Amém. Vocês sabiam que os maçons também têm a ceia, chamada ceia mística? A ceia mística é realizada uma vez ao ano, na quinta-feira da Semana Santa. Na Semana Santa, tem a sexta-feira santa, um dia antes, que é a quinta-feira, realiza-se a ceia. Quem são os participantes? Os irmãos, nós chamamos de irmãos, do 18º grau até o 33º. O que são esses graus? Eu falei que ia falar deles, Você, quando entra para a maçonaria, só existem 3 formas de entrar na maçonaria. A primeira delas é você ser convidado por um maçom. A segunda delas, você vai até uma loja e pede lá, aos veneráveis lá, você pede uma chance para entrar. Você deixa uma ficha, eles vão avaliar a tua vida, e os princípios aí é que você seja um homem honesto, sincero, bom pai de família, e que tenha principalmente um emprego, ou que seja um profissional liberal, um profissional que trabalhe por conta, enfim, tenha condições de se manter e poder ajudar outros. São princípios que eles observam. A terceira forma é mandando um pedido via carta, via e-mail, enfim, fazendo um pedido, ali apresenta a sua ficha, vai ser avaliado e analisado se você aceita ou não. Caso seja aceito, o gasto médio, como eu já disse, é de R$ 1.500 a R$ 5.000 para os paramentos. Entrada, então você foi aceito. Chegou o dia da sua iniciação. Sua camisa é aberta até a altura do peito. É colocada uma espada no seu peito. Você coloca a mão em cima da Bíblia como símbolo da verdade. E ali você faz o juramento. Depois eu vou ler aqui qual é o juramento. Eu vou ler já. Aqui está o juramento. Então tem eu, aí vem o nome do dito, juro e prometo de minha livre vontade, pela minha honra e pela minha fé, nunca revelar qualquer dos segredos da maçonaria. Se violar este juramento, seja-me arrancada a língua, cortada a minha língua, o pescoço cortado de orelha a orelha, a expressão é essa mesmo, cortar de orelha a orelha, e sendo declarado sacrilégio para com Deus, o meu coração, meu peito aberto, meu coração arrancado e enterrado na areia da praia do mar. O negócio é forte. Juramento é permitido na Bíblia, sim ou não? Não. Jesus disse, não jurei. Tem gente jurando por aí. Juro pelo que é mais sacro, pelo amor de Deus. Não jurei, Jesus disse, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei, e nem pela própria cabeça de vocês, que vocês não têm poder para transformar um cabelo preto em branco, a não ser pela tinta hoje. Mas naturalmente ele não muda, artificialmente só. Jesus disse, então, não jureis. Por quê? Que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Passou disso de procedência maligna. Ponto. Aqui aceita o juramento. Já está quebrando aí. Então, voltando lá na questão da iniciação, você então faz esse juramento, vendam os teus olhos, e você entra de costas para o altar, conduzido por 2 diáconos, vai sendo levado, e dizendo essas palavras: estou saindo das trevas entrando para a luz. Estou saindo das trevas entrando para a luz. Ora, para um cristão, um pastor, fazer uma declaração dessa, irmão, o que vocês acham? Negou a Cristo ou não? Não precisa de mais nada, gente. Quem é a luz? Deus diz, eu sou a luz da vida, ou do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Estou saindo das trevas e entrando para a luz. Está admitindo que Jesus é as trevas e maçonaria a luz, irmão.
confessando com com a própria boca. Porque confissão na Bíblia, irmão, da própria boca, tem muito peso. É tanto que condiciona-se à salvação, a confissão, capítulo 10 de Romanos. Paulo diz, a salvação hoje, gente, é tão simples assim. Paulo dizendo lá, capítulo 10 de Romanos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Salvação é isso. Confissão de uma fé, de uma crença do interior do seu coração. Está salvo. Agora, se o camarada faz uma confissão dessa, ele então está deixando a salvação e entrando para a condenação. Pastor, eu vi um testemunho de um pastor que ele era ex-maçom, ele falou que o juramento que ele fez quando ele entrou foi numa sala escura, tinha um bode e um boneco de lado representando Jesus. E aí era injetado o sangue do bode nele e o sangue dele no bode para representar que agora ia o bode incorporado que transformava lá. Não, deixa eu só esclarecer essa história do bode. Veja bem, eles gostam que a gente pensa dessa forma, que aí cai no ridículo, viu, gente? Então aquilo que é sério, eles falam, onde é que nós, homens de negócio, homens intelectuais, homens sábios, políticos, altos, advogados, juízes, vamos ficar lá adorando um bode, gente, pegando um bode piludo, fedorento daquele, que é isso? Então para vocês verem que é tudo conversa fiada. Aí cai no descrédito. Eles querem isso, eles querem que eles acreditem nessas bobaginhas e comentam isso daí para cair tudo no ridículo. Aí aquilo que é verdadeiro vai junto com o que é real. Entendeu? É a estratégia deles, negócio do bode. Mas não existe nada disso, tá? Existem essas crenças milenares, tá? Dessas divindades que tinham como representação esse bode, né, que é o Baphomet, mas literalmente levar um bode para lá, isso a menos que ele criaram lá esse rito também, não sei. Mas enfim, deixamos de lado esse bode só para não cair no que eles querem, né? Mas voltando à questão da ceia mística. Então na ceia realizada na quinta-feira da Semana Santa, participam os irmãos do 18º grau até o 33º grau, né? O que é chamado rito escocês, né? Tem outro chamado rito York, que é mais utilizado nos Estados Unidos, mas o rito escocês ele é aceito mundialmente e é muito utilizado aqui no Brasil. E são 33 graus, 33 posições que você vai galgando lá dentro. Só que cada degrau que você sobe, tem uma taxa, você paga. Tá? Então, muito longe de você enriquecer lá, você está pagando para poder manter, segundo eles, a obra funcionando. Né? Só que, onde é então que muitos maçons acabam tornando-se ricos? Porque há todo um protecionismo. Por exemplo, se o camarada é um advogado, então qualquer coisa que você saiba dentro da área, você vai indicar ele. Entendeu? Você ajuda o seu irmão. Lembra que é um juramento. Ajudar e socorrer o teu irmão de início lugar. É isso, nada mais do que isso. Então o camarada estava lá no anonimato, de repente ele é conhecido no meio. E são pessoas da alta, já falei. Né? Pois bem. Então a ceia, forma de realização, só para terminar aqui. Quais são as palavras proferidas na ceia? Comei e dai de comer aos que têm fome. Bebei e dai de beber aos que têm sede. É isso. A ceia para eles nada mais é do que você fazer participante o necessitado do pão e da água. Quer dizer, é um princípio bíblico. Veja como eles enganam. Jesus não disse, quem tiver fome dá de comer, Paulo diz, né? Quem tiver sede dá de beber. Né? É um princípio bíblico, evangélico, que eles colocam, obviamente, nesse meio. Fala, Luiz. Então, as filhas de maçons, elas participam de uma cerimônia que é um batizado. Então, nesse batismo delas, elas mudam de nome. Então, a pessoa chama-se Maria, passa a se chamar Cássia, chama-se, sei lá, passa a se chamar Vou chegar aqui, Dias. eu vou chegar nesses títulos, que são muito atrativos, tá, gente? Um deles, os maçons apropriam-se em seus rituais de títulos e ofícios que pertencem exclusivamente a Deus. Por exemplo, existe um título lá, sabe qual é? Eu sou o que sou. Maria, que graça. Ué, eu posso fazer. Não sou eu que inventei. Tá lá. É um dos títulos da maçonaria. Tá? Que você vai subindo os graus. E você... foi embora, irmão. Ficou triste. Um dos títulos, eu sou o que sou. Outro título, Emanuel. Outro título,
Jeová, Adonai. Tem também cavaleiros templários, príncipe do real arco, tem príncipe do selo de Salomão. São títulos que, como o Luiz falou, as pessoas adotam e nos seus rituais ele vai galgando e vai chegando a esses títulos, né? Que é justamente para mexer com moral. Então, né? Poxa, eu sou um cavaleiro templário, eu sou defensor das verdades eternas. Então a pessoa vai se engrandecendo, né? Mas então, para terminar aqui, gente, nosso tempo está findando, as considerações finais aqui. Bom, só em primeiro lugar, a reputação que nós vimos aí é que a Bíblia ensina que Deus criou todas as criaturas. Porém, afirma que o privilégio de ser filho de Deus é reservado apenas para os que aceitam a Jesus. Está lá em João, capítulo 1 do Evangelho, versículo de número 12. Não é? 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá, gente? Então veja, filho de Deus não é porque é um ser humano que é filho de Deus. Usa-se essa expressão, também sou filho de Deus. Não é. Eu não falo para não ofender o colega, não perder a amizade, né? Mas não é filho. Filho é somente aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Você então é filiado à família de Deus agora. Isso não é arrogância nossa, achar que só nós somos filhos. Não. Todos quantos quiserem aceitar Jesus, tornam-se filhos de Deus. Porém, também, todos que não o aceitarem, não são filhos. Então, tem que falar a verdade e vai lá. Ok? Considerações finais aí. Não é possível ser cristão e maçom ao mesmo tempo. Trevas e luz não se compatibilizam. Está lá em 1 Coríntios. Não vos prendais a um jugo desigual com o infiel. Vamos ler lá? Para vocês verem que nós muitas vezes usamos esse versículo apenas para o rapaz que vai namorar com a moça que não é crente. Ou vice-versa. Moça crente namorar rapaz não. Ó, irmão, cuidado, não se prenda a um jugo desigual com o infiel. Luz e treva não se dão. Com certeza. Mas isso tem uma aplicação muito mais profunda. Pessoa se associar a essa rede, que eu considero a máfia espiritual hoje, que estou infiltrado em todas as camadas sociais da alta sociedade. Tem influência espiritual, como já falamos aqui, das origens, desde o paganismo, essas crenças. Você vê lá, eu estou apenas falando superficialmente, como eu disse a vocês, aqui precisaria de tempo para comentar. No que esse povo se mete? O ocultismo rola solto, tá certo? Já falamos aqui da numerologia, astrologia, todo tipo de crença, islamismo, budismo, Hare Krishna, Seishunoye, para não esquecer da nossa lição de hoje, Seishunoye, tudo lá é assim. Não tem restrição de crença. Vamos lá. Trevas e luz não se compatibilizam. E quem pertence à maçonaria está ligado à igreja apenas nominalmente, pois em espírito já vive sob as malhas da apostasia. Alguns tentam fazer uso do argumento de que no princípio da obra evangélica no Brasil, a maçonaria apoiou, mediante sua força política e econômica, a implantação de alguns protestantes, como os batistas e presbiterianos no país. É verdade. Mas por quê? Porque eles alimentavam expectativas de usar forças opostas, porque sempre foram assim, eles usam forças, eles fazem a politicagem deles para conseguir aliados para ir contra a força maior. No caso aqui era o catolicismo romano. No caso aqui eram os portugueses que colonizaram aqui, né, e tinha todo o domínio. Então a coroa portuguesa mandava aqui, os impostos pesados sobre eles. Então eles queriam o quê? Forças ao lado deles para eles ir para cima. Eles são estratégicos, são politiqueiros. Não resta dúvida. Então eles apoiaram batistas e presbiterianos quando chegaram nesse país. Esse apoio ajudou os pioneiros protestantes a conquistar um espaço na cultura predominantemente romanista. Significa isso, entretanto, que o apoio da maçonaria teria sido indispensável ao sucesso das igrejas protestantes? Ou poderia Deus usar de outro meio? Com certeza. Mas Deus, Ele usa coisas que nós às vezes ficamos pasmos. Por exemplo, a Bíblia está cheia de exemplos. Deus usou homens pagãos
para ajudar Israel. A exemplo de Ciro. Né? Ciro, quando ele conquista a Babilônia, né, a Média e a Pérsia, o Ciro, diz: ó, Deus me encarregou de construir um templo aí lá em Jerusalém. Portanto, os judeus aqui, ó, pode ir embora, vai para sua terra e levanta um templo lá, porque Deus me encarregou. Ele era o quê? Ele era um homem pagão, um rei pagão, não tinha nada a ver com Israel. Mas Deus usou Ciro para ajudar os judeus. E tem várias outras situações na Bíblia, exemplo de Mardoqueu, né? Deus usa lá o rei Assuero, né, para poder quebrar aquela trama lá do Amã, que queria matar os judeus, né? E ao longo da história. Portanto, fechando aí, aqueles que amam essa doutrina e militam pela causa que combate a invasão herética nos recintos da fé não podem jamais, sob qualquer argumento, crer ou ensinar de outra maneira. Maçonaria é pecado. Maçons, se estranha aí está gravando alguma coisa, maçons, vai se converter. Pastores maçons, se arrependem enquanto é tempo, porque o juízo de Deus virá sobre vocês. Não tenham dúvida disso. São lobos cruéis, são cegos que andam dos cegos. Está levando o povo ao obscurantismo em relação à verdade de Deus. Maçonaria não está com a verdade é Cristo. 14:6 de São João. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu irmão, se quer chegar no céu um dia, entra pelo caminho que é Jesus Cristo. Estou falando para os pastores, nem vocês não são maçons. Fala para esses ditos pastores aí que são maçons. Vai se converter, meu irmão. Eu oro por você para que Deus tenha piedade da sua alma, e você se arrependa desse seu pecado e sai disso enquanto é tempo, antes que seja tarde demais. Amém, querido? Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, pode entrar na internet, você tem esclarecimentos excelentes em relação a isso. Tá cheio lá. Boa semana a todos, vamos com Deus. Sem comentário. Obrigado.